Boa noite. Em Manaus, o número de motoristas flagrados sob efeito de álcool não diminuiu frente às fiscalizações da lei seca. O Detran considera os dados preocupantes e alerta também para a grande quantidade de veículos que trafega na capital com o licenciamento vencido. O acidente de trânsito ocorrido na madrugada da última segunda-feira evidenciou uma realidade trágica na capital do Amazonas. Renato Fabiano dos Santos Benigno dirigia embriagado quando atropelou 5 pessoas. Um casal morreu. Nesta manhã, o diretor do Detran confirmou que a carteira de habilitação do comerciário estava suspensa e agora será cassada. Com isso, ele não poderá dirigir por até 2 anos. O Detran divulgou números que mostram descaso de motoristas em relação à lei seca. Muita gente continua bebendo ao volante, mesmo depois de autuada por esse motivo. De março a dezembro, nós flagramos mais de 3 mil motoristas dirigindo alcoolizados. Temos aqui já, em definitivo, suspensas 1.774 habilitações, suspensas em definitivo, ou seja, não cabe mais recurso nem ao Jari, nem ao CETRAN, e temos 299 habilitações cassadas. Agora, é muito comum na lei seca nós encontrarmos pessoas que já estão com a habilitação suspensa devido ao álcool, continuarem dirigindo e continuarem alcoolizadas. O Detran também divulgou nesta manhã um dado preocupante. Boa parte dos veículos que trafegam pelas ruas de Manaus está com o licenciamento vencido. Isso quer dizer que os veículos não passam por vistorias e os proprietários também deixaram de pagar o seguro obrigatório DPVAT, que atende as vítimas de acidentes de trânsito. Para se ter ideia, dos 327 mil carros de passeio emplacados em Manaus, 118 mil não estão licenciados. No transporte coletivo, a situação é mais grave. 4.306 ônibus não têm licenciamento, quase 100% da frota de 4.691 ônibus. É muito perigoso para as pessoas andarem no transporte coletivo sem segurança. E hoje, infelizmente, é isso que está acontecendo. Apesar de todos os benefícios que são concedidos pelo governo do estado e pela Prefeitura de Manaus. Fiscais do Detran já autuaram empresas que operam no transporte coletivo. Os empresários vão ter até 15 dias para regularizar o licenciamento dos veículos. E a gente vai ficar de olho nisso. Após 3 dias de muita discussão e confusão na Assembleia Legislativa do Estado, os projetos que reajustam os salários dos servidores da educação foram aprovados no início da tarde de hoje. Ainda pela manhã, trabalhadores ligados à Associação dos Professores de Manaus e outros movimentos independentes contra o acordo feito entre o governo estadual e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas foram impedidos de entrar no prédio da Assembleia Legislativa. O clima era de muita tensão. Apenas uma comissão composta de educadores foi autorizada a acompanhar a sessão. Os deputados de oposição também tentaram fazer modificações às propostas originais, mas os projetos foram aprovados sem alterações. Foram definidos por lei os reajustes de 5,67% com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, retroativos a março deste ano e 4,33% de ganho real a partir de janeiro do ano que vem. Também foram aprovados nesta quinta-feira os projetos que prevêem novos benefícios para a categoria. O Vale Alimentação para os trabalhadores em educação, com data a ser definida mediante decreto a qualquer momento. O Vale Transporte para os trabalhadores, conforme regra estabelecida para os servidores do Estado, metade paga pelo governo e outra metade pelos servidores, cujo valor não ultrapasse 6% do salário. E a hora de trabalho pedagógica, que passa a contemplar também os professores temporários. Emendas que previam um plano de saúde e odontológico para os professores e a realização de eleições diretas para a escolha de diretores de escolas foram rejeitadas.
A média acumulada neste período do IPCA é de 26,7%. E o ganho com esse aumento que nós estamos votando hoje é de 19,73%, acima da inflação. Então nós temos um aumento real de quase 20% com o que nós estamos votando hoje na Assembleia para os professores, sem mencionar o que foi aprovado no plano de cargos e carreiras e salários que nós votamos ano passado. E o deputado Sinésio Campos, do PT, deixou nesta quinta-feira a liderança do governo na Assembleia Legislativa do Estado após 8 anos na função. Em carta direcionada ao presidente da Casa, o deputado justificou que sua saída foi motivada pela posição do Partido dos Trabalhadores, que decidiu deixar os cargos no governo do Estado à disposição do governador José Mello, que agora deve definir um novo nome para assumir a liderança do governo na Casa Legislativa. A Fundação de Vigilância e Saúde confirmou hoje que este ano 4 pessoas já morreram vítimas do vírus influenza H1N1 no Amazonas. Números que reforçam a importância da prevenção por meio da campanha de vacinação que segue até o dia 23 de maio. A vacina é a principal aliada na luta contra a contaminação pelo vírus influenza H1N1. Só este ano, de acordo com a Fundação de Vigilância e Saúde, 11 casos da doença já foram confirmados. 4 pessoas não resistiram aos sintomas da doença e morreram. Com relação à ocorrência de óbito, nós tivemos também confirmados laboratorialmente 3 óbitos. A grande maioria concentrado no mês de abril. No mês de maio já tivemos um óbito confirmado. Isso totalizam 4 óbitos. O vírus influenza pode acometer o paciente com uma gripe simples ou de uma forma mais aguda. E é aí que mora o perigo. Muitos pacientes podem transmitir o vírus, mesmo sem os sintomas graves da doença. Tem uma ideia, hoje nós temos praticamente 50% dos casos diagnosticados como H1N1 foram pacientes que evoluíram com síndrome gripal comum, sem nenhum comprometimento. No entretanto, os outros 50% foram exatamente determinados naquele grupo que nós chamamos de grupo mais grave e geralmente com um fator de risco associado. A vacina protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe recomendados pela Organização Mundial da Saúde para este ano. Na semana passada, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação nos municípios que ainda não alcançaram a meta de 80% de cobertura do grupo prioritário de imunização. Em Manaus, a meta foi alcançada, mas a vacinação continua em todas as unidades básicas de saúde da rede municipal, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. No interior e nas unidades de saúde estaduais, a campanha segue até o dia 23 de maio. Nós temos o problema da vacinação da população rural, principalmente nesses municípios onde ocorreu realmente a enchente, né? Então estamos dando esse intervalo maior para que realmente as pessoas também possam ter oportunidade de serem vacinadas. A polícia da capital apresentou hoje um homem suspeito de matar e estuprar uma jovem de 22 anos no Parque das Laranjeiras no mês passado. O acusado confessou o crime e houve tumulto na delegacia. Na delegacia, Ismael Costa de Farias, de 29 anos, confessou ter sido o autor da morte de Dayara Araújo de Oliveira. O acusado disse que cometeu o crime porque estava sob efeito de drogas. O crime ocorreu no dia 20 de abril no bairro Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. Dayara morava sozinha e o suspeito teria aproveitado o momento de descuido da vítima para entrar na casa, na tentativa de roubar um celular. Ela estava no interior de sua residência, foi surpreendida pelo indivíduo dentro da casa, resolveu gritar, ele deu um murro na boca dela e ela caiu ao chão, semi-desmaiada. Ele aproveitou, passou um cordão no pescoço dela e a matou enforcada. De acordo com o delegado, após matar a jovem enforcada com um fio elétrico, o acusado ainda estuprou o cadáver. Ismael já havia negado a autoria do crime na delegacia em depoimentos anteriores. Ele chegou a forjar um exame de DNA para não ser indiciado. Foi designado a ele que ele fosse submetido a exame para comprovar que o sêmen que foi encontrado na vítima não era dele, mas ele forjou esse exame, levou outra pessoa no lugar dele e, em função disso, foi mais um fator que demonstrou a participação dele no homicídio. Quem cedeu o material sanguíneo para o exame foi Jonas Vieira Teixeira, de 27 anos, que agora vai ser indiciado por fraude processual e falsidade ideológica.
Já Ismael vai ser indiciado por homicídio qualificado e fraude processual. Na delegacia, familiares do acusado e da vítima se envolveram em uma confusão. O suspeito pelo crime chegou a ser agredido com um capacete. Olha aí, a família da Dayara agora agrediu o Ismael aqui. A mãe de Dayara não tem dúvidas da autoria do crime. Eu participei de tudo. Eu nunca tive ausente de nada. Sempre, nunca cheguei para lugar nenhum e disse assim, foi fulano ou foi ciclano. Eu só disse que era ele, eu só aceitei ele depois que eu tive todas as provas. A mãe do acusado discorda. Meu filho não fez isso, entendeu, senhora? Porque ele não fez, entendeu? Porque não foi arrombamento lá, entendeu? Não foi. Porque ele pulou a janela, foi enforcar, deu murro naquela menina, foi enforcar ela. Onde é isso? Já a tia de Dayara acredita que existem mais pessoas envolvidas. A palavra que eu estou dizendo é que ele não fez sozinho. Eu quero que ele diga quem estava com ele. Até o presente momento, as nossas investigações nos levam a crer que realmente ele agiu só. Se posteriormente ele, com o depoimento dele, confirmar que havia outra pessoa, essa outra pessoa será chamada à delegacia, será chamada ao processo e responderá também pelo crime. Trabalhadores da unidade da Ambev em Manaus iniciaram na noite de ontem uma paralisação por melhores salários e benefícios para a categoria. Esta manhã houve mobilização em frente à empresa. Os funcionários que já aderiram à greve da categoria se concentraram em frente à sede da Ambev na capital. A paralisação por tempo indeterminado começou ainda na noite desta quarta-feira. Entre as reivindicações estão um piso salarial de R$ 1.500, remuneração de horas extras, 13% de reposição do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, melhores condições de trabalho e a implantação do Programa de Participações nos Lucros, PLR, na companhia. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Bebidas de Manaus, as atividades na produção de rolhas metálicas estão totalmente paradas e 80% dos operadores de máquinas e auxiliares de produção deixaram os postos de trabalho até o momento. A filial Manaus concentra a produção de cerveja e refrigerante com capacidade de produção de 3 milhões de hectolitros de bebida por ano. Representantes da categoria alegam que a fabricante, que atua no estado desde 1938, ainda não apresentou nenhuma proposta concreta aos trabalhadores sobre as reivindicações. Já a Ambev informou por meio de nota que está aberta ao diálogo para a negociação e afirma que não foi notificada oficialmente sobre a paralisação. A empresa também ressaltou que a maioria dos funcionários não aderiu ao movimento grevista e afirmou que a produção na fábrica na capital e o abastecimento dos pontos de venda não serão afetados. Durante a tarde, houve uma tentativa de conciliação no Ministério Público do Trabalho para encerrar a greve, mas a audiência terminou sem acordo. E no Dia do Assistente Social, profissionais da área da saúde do Amazonas aderiram à mobilização nacional da categoria e realizaram esta manhã um ato nas proximidades da Arena da Amazônia. Com faixas e cartazes, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos e técnicos da saúde e da previdência social se concentraram ao lado da Arena Amadeu Teixeira na manhã desta quinta-feira, num ato simbólico no Dia do Assistente Social. A pauta de reivindicações acompanha um movimento nacional, entre elas a instituição do piso salarial com valor corrigido, cumprimento da carga horária de 30 horas semanais prevista em lei para os assistentes sociais, realização de concurso público, melhores condições de trabalho e espaço para atendimento à população, além do nivelamento dos salários de profissionais da saúde. É de grande importância, de grande relevância. O assistente social, eu não diria ele é tudo, mas ele é a base do público, da sociedade, porque você vai procurar ver qual é a reivindicação do usuário, o que o usuário precisa. De acordo com o Sindicato dos Assistentes Sociais, cerca de 200 profissionais paralisaram as atividades no estado nesta quinta-feira.
Representantes de 5 shoppings da capital entregaram hoje à Ouvidoria Geral do município as planilhas de custos que, segundo as empresas, justificam um aumento da hora dos estacionamentos depois que entrou em vigor a lei do estacionamento fracionado na capital. O prazo de 7 dias foi estabelecido durante uma reunião realizada na semana passada com os PROCONs municipal e estadual. Agora, a documentação será encaminhada para análise na Secretaria Municipal de Governo e também de Finanças, Tecnologia e Informação, além da Procuradoria-Geral do município. E nesta sexta-feira termina o prazo para que a Superintendência da Infraero se adeque à lei municipal. Na última terça-feira, a empresa que administrava o estacionamento do aeroporto Eduardo Gomes teve o alvará cassado após 2 multas por descumprimento da lei do estacionamento fracionado. Com isso, o serviço foi assumido pela Infraero, que de lá para cá continua cobrando os mesmos valores dos consumidores. Vamos saber agora como vai terminar a semana. Veja os detalhes da previsão do tempo para a capital e algumas cidades do interior. O tempo fica encoberto a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva em Barcelos. As temperaturas variam entre 22 e 33 graus. Mesma previsão para Ipixuna, onde a mínima fica em torno dos 23 e a máxima chega aos 35 graus. Na capital, o sol aparece entre nuvens e também a possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Pequenos agricultores de todo o país vão se reunir na semana que vem em Brasília para reivindicar melhorias para o setor durante o Grito da Terra. Aqui no Amazonas, a categoria também vai ter atividades. O repórter Iano Sérgio tem os detalhes. As atividades referentes a essa 20ª edição do Grito da Terra aqui no Amazonas inicia já na próxima segunda-feira. O Alfredo Pontes, presidente da FETAGRE Amazonas, tem os detalhes. A programação se estende durante toda a semana que vem. A partir do dia 19, segunda, dia 20 e 21. Dia 19, alguns órgãos do governo federal. Dia 20, nós temos uma audiência com o governador às 9 horas. A pauta já foi protocolada para que ele possa nos dar respostas das reivindicações dos trabalhadores. À tarde, às 14 horas de terça-feira, nós estamos no INCRA do Amazonas, onde vamos tratar de assuntos de interesse dos trabalhadores da agricultura familiar e dos assentamentos do estado do Amazonas. Agora, a enchente vai ser um tema bastante recorrente este ano? É um dos pontos de pauta, né? Nós estamos reivindicando na nossa pauta, a maior importância nossa é a regularização fundiária. O segundo ponto nosso é a questão da enchente, porque os 17 municípios que foram afetados no Alto Solimões, no Madeira e no Purus, nós agora a enchente está afetando o Baixo Amazonas. Está aí o município de Anamã, que é o maior afetado, e aí está já em estado de emergência os municípios de Parintins, Urucará, São Sebastião do Otumã. A preocupação dos trabalhadores não só na época da enchente, mas sim na vazante, que é onde preocupa muito que se não tiver uma questão de amparo legal para que eles possam, assim, ter um financiamento, para que eles possam, assim, voltar à sua cultura normal de atividade da agricultura familiar. Ok, muito obrigado. Iano Sérgio para o Band Cidade. O Tribunal de Justiça do Amazonas, na capital, recebeu uma visita inusitada esta manhã. Um jacaré de aproximadamente 1 metro foi resgatado no estacionamento da 2ª Vara do Juizado Especial Cível, no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. De acordo com a assessoria do TJ, o animal teria caído de um veículo que passava pela rua e foi resgatado por um sargento da Polícia Militar que atua na segurança do tribunal. Depois do susto, o jacaré foi encaminhado para uma unidade especializada em tratamento de animais silvestres aqui na capital. No próximo sábado, será realizada aqui em Manaus a Corrida do Arco-Íris, promovida pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado. As inscrições superaram as expectativas, mas ainda dá tempo de participar, só que sem chance de concorrer na competição. Os detalhes com a repórter Tamires Claire.
Uma corrida contra o preconceito. Essa é a ideia da corrida Arco-Íris, que vai acontecer nesse sábado, dia 17, que também é comemorado o dia de combate no mundo inteiro contra a homofobia. Quem vai falar um pouco mais sobre esse assunto é Ceilane Almendros, que é diretora do Departamento de Direitos Humanos da Sejus. Me conta um pouco mais de como é que vai acontecer essa corrida. Hoje já começaram a ser distribuídos os kits, né? Isso, a corrida acontece no circuito Ponta Negra, são 5 quilômetros saindo do CMA até a Ponta Negra. Né? Os kits estão sendo entregues hoje e amanhã, das 14 às 20 horas na Vila Olímpica, os kits com número de peito, camisa, para quem se inscreveu e vai concorrer à premiação em dinheiro. Né? E também, posteriormente, ao final dessa corrida, na grande festa, nós teremos um sunset com um show com vários DJs. E lembrando, né, que a corrida, além da interação que o esporte por si já traz na sociedade, ela tem um chamamento à população para reflexão sobre o tema. Né? O enfrentamento ao preconceito, à homofobia, é a interação da sociedade em respeito aos direitos. E por isso, qualquer um pode participar, mesmo sem concorrer aos prêmios, né? Com certeza, ainda dá tempo, né? Qualquer pessoa que queira participar, correr ou caminhar, não precisa ser corredor profissional, venha participar. Ainda há tempo de chegar e se inscrever sem problema algum. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Damiris Claire para o Band Cidade. E agora o futebol. Logo mais, na Vila Belmiro, Santos e Princesa dos Solimões voltam a se enfrentar em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, disputado na semana passada na Arena da Amazônia, a equipe de Manacapuru perdeu por 2-1 para o Peixe. Agora, para continuar na competição, o Tubarão precisa vencer por 2 gols de diferença ou por 1, desde que marque ao menos 3 gols. Boa sorte para o Princesa. E começou hoje em Manaus o Campeonato Brasileiro Feminino de Basquetebol em cadeira de rodas. 5 equipes estão na disputa, mas nenhum representante do Amazonas. A competição segue até sábado na Arena Amadeu Teixeira e a entrada é gratuita. O jogo é movimentado. A partida é válida pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Basquetebol em cadeiras de rodas. E as regras são praticamente idênticas ao basquete convencional. As regras são iguais, tamanho de bola, altura de aro, tempo de jogo, é tudo igual ao basquete convencional, ao basquete cadeira de rodas. E tem algumas regras específicas que a cadeira de roda usa muito espaço, né? Então tem alguns contatos que não é permitido, tem algumas vantagens que não pode ser usado. Então é tudo igual ao basquete convencional com mais algumas regras. Em quadra, as atletas tinham um motivo a mais para se empenhar. É que entre os espectadores estava o técnico da seleção brasileira da categoria. Em junho, o Brasil participa do Campeonato Mundial e as atletas estão sendo observadas. É a única competição que a gente tem do feminino, né? Então aqui estão as melhores atletas femininas do Brasil e para mim é uma excelente oportunidade para poder estar observando aquelas atletas que eu já conheço e também estar observando novas atletas. Quem já está com a vaga garantida na seleção brasileira é a armadora da equipe do Espírito Santo. Ela diz como o esporte tem ajudado na motivação pessoal dela. Uma coisa é você jogar no seu clube e defender seu clube, outra coisa é você vestir a camisa do seu país. É uma responsabilidade maior, mas é muita satisfação. E hoje em dia, nós deficientes já somos discriminados pela população. Já o esporte ajuda a gente muito. Participam da competição 5 equipes, uma do Espírito Santo, 2 do Ceará e 2 do Pará. O Amazonas não possui representante no esporte. E de acordo com o técnico da seleção, na maioria dos estados, o esporte ainda está em ascensão. Eu te diria, não só Manaus, né? Por exemplo, eu sou do sul do Brasil, a região sul não tem equipe feminina. Né? Então é uma carência no Brasil como um todo. Né? E obviamente, quanto mais equipes e mais atletas, né, isso tende a facilitar com certeza o meu trabalho. Os jogos estão sendo realizados na Arena Amadeu Teixeira. A competição segue até sábado. A entrada é gratuita.